Olá meu irmão, olá minha irmã, mais uma vez, paz e graça a você que tem me acompanhado aqui no canal Passos na Fé, nessa jornada pelo estudo bíblico. Eu sou Vâncio Valdetaro e como sempre, é um prazer imenso estar com você aqui. E hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo, vendo o último filho ali, homem no caso, de Jacó, que é Benjamim, e quase fechando, né, esse capítulo 49, indo para o capítulo 50 e assim fechando esse livro de Gênesis, para iniciar então o livro de Êxodo. E como sempre eu peço a você, permaneça firme comigo até o final, pois como sempre eu tenho uma mensagem de Deus importante para a sua vida. Então, continuidade, esse estudo bíblico que a gente tem feito, hoje a gente vai estar vendo sobre Benjamim. Seria o último filho ali de Jacó, e eu disse homem porque ele, na Bíblia é relatado que ele teve filhos e filhas. E na Bíblia o único relato da filha de Jacó é Diná, que é relatado antes do nascimento ali de José e de Benjamim. Mas na Bíblia diz que teve filhos e filhas. Então, pelo menos registrado na Bíblia, ele teve 12 homens, né? 12 homens e uma mulher, né? Que no caso seria Diná. E hoje, então, a gente vai estar vendo sobre Benjamim, né? Bom, lá no versículo 27 do capítulo 49 de Gênesis diz: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Mais uma vez a gente vê aqui uma profecia dada por Jacó sobre mais um filho seu, no caso Benjamim. Aqui está profetizando uma tribo, né, no caso, que virá deles, que será uma tribo guerreira, né? Então despedaça a presa, à tarde reparte seus despojos, né? Bom, e o que a gente pode estar falando sobre Benjamim? Na Bíblia em si não tem muita coisa, né? Fala só sobre os filhos dele e aquela parte sobre José que a gente já viu sobre o estudo sobre José, que ele passou a ser o filho querido do pai. Ele não foi ao Egito quando foram buscar comida, o pai queria proteger ele para não perder, passou a tomar o lugar de José. Então isso tudo a gente já viu. E a partir daqui não fala muita coisa, então a gente vai estar vendo, fazendo o mesmo esquema que a gente fez nos outros estudos e vendo sobre as tribos, né? Então a gente vai ver sobre a tribo de Benjamim também. Bom, então pegando sobre isso aqui, Benjamim, de onde vem esse nome? Por que Benjamim? Então a gente lembra que no nascimento de Benjamim, né, Raquel, sob dores de parto, teve Benjamim. Então a gente pega lá no capítulo de Gênesis 35, versículo 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Versículo 17. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Versículo 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Benoni tem o significado de filho da dor, filho da minha aflição. Os nomes que eram dados para os filhos carregavam um peso muito grande. Na maioria das vezes dizia o que aquela pessoa iria ser. E aqui quando a gente vê que filho da minha dor, filho da minha aflição, talvez ele iria crescer com aquilo no pensamento que por culpa dele, por causa dele, a mãe morreu, e seria talvez alguém que não prosperasse na vida. E esse foi o nome dado por Raquel. Mas Jacó viu aquilo e disse: não, vou colocar o nome de Benjamim. E Benjamim é o filho da minha força, filho da felicidade, filho da mão direita ou destra, bem amado, filho da minha força. A gente vê que foi o último filho aqui de Jacó. Então, já na velhice, ele teve o filho das primícias dele, da força que ele teve, né, no final da vida dele. E a força que ele ia ter que ter, né, para poder cuidar dele, mesmo porque ele perdeu ali a mulher dele, no caso Raquel, naquele momento. Bom, e sobre o que mais tem falando sobre Benjamim? Sobre os filhos. Ele teve 10 filhos, que está lá em Gênesis 46, 21. Então, teve 10 filhos. Os filhos de Benjamim,
Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os 10 filhos que teve Benjamim. E aí, já saindo da parte de Benjamim, sim, entrando nas tribos, né? A gente vê lá que naquela saída, né, na parte da saída do povo do Egito, indo já em região a Canaã, a terra prometida, passando pelo deserto, lá no capítulo 1, versículo 37 de Números, diz que eles eram 35.400. E já depois de muito tempo, quando foi recontado o povo, pela segunda contagem que foi mandado, Moisés contou o povo, lá em Números 26, 41, já era 45.600. A gente viu que mais de 10.000 pessoas, né, nasceram na tribo ali, ou cresceram, né, foi multiplicado o povo na tribo de Benjamim. Realmente uma tribo guerreira, uma tribo forte, né, que por muitas vezes entrou em batalhas, entrou em guerras e ela perdurou. Mas a gente vai ver que nem tudo são flores. Então, às vezes, muitos momentos da nossa vida a gente está em alta, mas se a gente vacilar, a gente cai. E o tombo é alto, a queda é feia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, nas distribuições das terras, né, ela foi a primeira tribo a ser sorteada. Então lá em Josué 18:11 diz que saiu a sorte a tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José, né? Então ficou entre Efraim ao norte e Judá ao sul, né? Embora fosse um território pequeno, né, e montanhoso, era uma terra fértil, uma terra muito fértil, e incluía cidades importantes de renome, né, como Jerusalém, Jericó, Betel, Gibeá, que é onde vai ter a queda que eu disse dessa tribo, né, e Mispa. Bom, entre outras cidades, né? E sobre os líderes no caso da tribo de Benjamim, quais são os nomes importantes, os renomes que tiveram na tribo de Benjamim? Então, eu vou citar aqui 4. Eude, que foi o segundo juiz, né, referido ali na Bíblia. O rei Saul, está lá em 1 Samuel 9, capítulo 9, versículos 1 e 2. A rainha Esther, que está lá em Esther, capítulo 2, versículos 5 a 7, você vai ver, falando sobre a rainha Esther, que é da tribo de Benjamim. E Paulo de Tarso, ou Saulo, aí está dizendo lá em Romanos 11:1, que ele era da tribo de Benjamim. Então esses são os nomes que eu trouxe aqui, para poder mostrar para vocês os nomes, né, os renomes que tiveram, pessoas renomadas da tribo de Benjamim. E quando eu disse da queda, a gente pega lá no capítulo 19 de Juízes em diante, Juízes 19 em diante, 20 e assim em diante, que vem mostrando sobre a queda, algo muito feio, algo tenebroso, algo sangrento que aconteceu na Bíblia. Quando um levita, sua concubina e seu servo estavam andando, né, passando, e pararam na cidade, como eu disse, de Gibeá, e ali os benjamitas, né, o povo de Benjamim, eles queriam abusar daquele homem, quando um senhor acolheu eles em casa, lembrando aquela parte de Ló que aconteceu, né, com os anjos da cidade lá de Sodoma, quando queria abusar dos anjos. Então aqui os homens daquela cidade queriam abusar desse levita, e esse homem que acolheu eles disse que não, ia entregar a filha dele virgem e a concubina no caso do levita, para eles fazer delas o que bem quisesse, mas que não abusasse daquele homem, né, do levita. E eles não deram ouvido. E o que ele fez? Ele pegou a concubina e entregou aos homens. E durante toda a noite ela foi abusada, durante toda a noite. Então, ao chegar amanhã, né, ao vir do sol, eles largaram ela. E ela veio à porta, ou seja, ela ainda estava viva, veio à porta e ali ela caiu. Já de manhã, quando eles acordaram, né, o levita acordou, mandou ela levantar, viu que ela não respondeu. Ele levou ela, ele
dividiu ela com cutelo em 12 partes e mandou aos limites de Israel. E a partir dali veio a Batalha de Gibeá, que foi uma das batalhas mais sangrentas, que quase dizimou a tribo de Benjamim, mas por um intermédio divino, a tribo não foi dizimada. Então eles pegaram os homens que sobraram e deram mulheres a esses homens. E aí você lê o capítulo, que é bem grande, não dá para falar muito, mas a gente vai ler mais à frente quando falar da tribo. Mas por hoje, né, a gente vai estar falando só sobre isso, mas uma parte muito sangrenta. E a gente for ver, tem dois lados errados. E eu fico por aqui, e sobre esses dois lados errados que eu vou estar falando hoje para você. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para você, sabe? Quando a gente pega toda a Bíblia, a gente vê que muita coisa acontece. Muitos exemplos tem na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Alguns exemplos de coisas boas e alguns exemplos de coisas ruins. Alguns exemplos de coisas certas e outras de coisas erradas. Independente do que está aqui, independente de qualquer coisa, a gente tem que estar vendo os dois lados. Então aqui, nessa parte, o povo em si foi errado porque veio em guerra com todo um povo, no caso o povo de Benjamim, por causa do erro que aconteceu daqueles homens que estavam ali. Não era toda a tribo de Benjamim. Então mataram mulheres, crianças, velhos, idosos, pessoas novas, por causa do erro daquelas pessoas que estavam desviadas, né? E a mesma coisa, a gente vê que teve o erro pela parte do levita, pela parte do dono daquela casa, que veio a entregar as moças. Eles deveriam protegê-las e não entregá-las. Então tem os dois lados errados da história, se a gente for ver. Tanto o povo que abriu guerra, né, que procurou a forma mais sangrenta de resolver aquilo, e o próprio levita e o próprio homem daquela casa. Na nossa vida a gente tem que ser assim também. Nós devemos ver os dois lados da moeda, as duas histórias, as duas versões, não só uma versão, mas a outra versão também. Quando tem um conflito entre duas pessoas, quando tem uma discórdia, quando tem uma discussão, quando tem algum tipo de problema, a gente tem que procurar ver os dois lados, não só um, também o outro. Porque se a gente parar para poder ver, sempre um está errado, mas o outro também tem erro. Então a gente tem que tentar conciliar as coisas e tentar resolver da forma mais correta possível, a forma mais correta, não procurar a forma mais violenta. E aqui foi procurada a forma mais violenta de resolver aquele problema. Bom, então na sua vida procure, sabe, olhar tudo de cima, olhar o problema de cima. Às vezes você está passando por algum tipo de problema e você só vê o problema na sua frente, mas se você prestar atenção, sempre tem algum tipo de saída. E você tem que procurar a melhor forma de sair desse problema, não a forma mais violenta, como está aqui, né? Ou a pior maneira. Então, senão você se afunda mais ainda naquele problema. Procure formas de sair disso, sabe? De uma forma mais tranquila. E tente não focar só no problema, tente focar nas soluções, sabe? Se tem um problema, tem que haver uma solução. Se tem um tipo de problema na sua vida, um tipo de dificuldade, se você está passando por um deserto, tem que haver uma solução. Então você tem que procurar essa solução, não focar só no problema. Tente procurar uma solução. Não seja uma pessoa totalmente pessimista, sabe? Que isso vai te jogar mais para baixo, vai te jogar em depressão, você vai ficar uma pessoa deprimida e não vai conseguir enxergar, sabe, as possibilidades que você tem na sua vida de melhora, seja desse problema ou qualquer outra coisa. Então você tem que tentar se erguer, sabe? Não foca no tombo, foca na força que você vai ter que ter para poder se erguer e seguir em frente. Então, isso que eu queria deixar aqui para você hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Peço desculpa pela minha voz, né? Porque estou um pouco gripado, esse tempo tá meio ruim, mas eu espero que tenha sido bom o vídeo para você. Se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, sabe? Para ajudar no crescimento do canal, para que a mensagem chegue a outras pessoas. Isso ajuda muito. Deixe seu like aí no vídeo. Também o YouTube enxerga que as pessoas estão gostando do vídeo e assim indica o vídeo para outras pessoas. Então, se você puder contribuir aí com o canal, só deixando seu like, compartilhando, se inscreva no canal, que é importante para o crescimento do canal. E como sempre eu digo a você, que o Espírito Santo esteja movendo a sua vida, guiando seus passos, fazendo tudo de melhor na sua vida, lhe dando tudo de melhor. Que você entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus, Ele é o único caminho que leva ao Pai.
Ele é o nosso intercessor junto ao Pai, Ele que anda junto com a gente por meio do Espírito Santo. Ele foi, mas deixou o auxiliador, e esse auxiliador, que é o Espírito Santo, ele deve ser usado por nós. Então, você esteja junto, segurando, firme na mão de Jesus, essa caminhada da sua vida. E tenha fé em Deus, pois, como eu sempre digo, Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.